Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos e que eis-nos aqui, Senhor. Oportunidade mais cedo, mais tarde, em algum momento todos têm. E nós temos aprendido bastante sobre isso. Sobre as oportunidades que têm aparecido, sobre as oportunidades que nós já tivemos, sobre as oportunidades que as pessoas têm. Mas nós estamos agarrando, estamos aproveitando cada oportunidade, fazendo a Tua vontade, meu Deus, não a nossa. Quantos aqui, se forem, meu Pai, confessarem, não têm vontade de estar aqui? O horário, o dia, o clima, meu Deus, talvez a noite, como foi, o que aconteceu na noite passada, na madrugada, não estão aqui por vontade, estão aqui pela fé. Nós estamos, meu Deus, nesse propósito pela fé. Estamos porque vemos o Senhor abrindo portais, e os primeiros portais que o Senhor está abrindo são portais internos. Portais, meu Pai, dentro da nossa mente. Portais dentro do nosso coração, nos levando, meu Deus, a lugares mais altos. Mas para isso tem colocado diante de nós desafios maiores também, situações mais complexas, mais difíceis, pessoas difíceis, situações que têm, meu Pai, nos levado ao limite da nossa resiliência, do nosso poder, meu Pai, de foco, de olharmos para o Senhor e não ficarmos esperando, não alimentarmos, Senhor, nenhuma expectativa com pessoas, mas crermos, vermos, meu Deus, a Tua glória e darmos cada dia mais, como estamos fazendo aqui hoje, como estamos fazendo já nesse terceiro dia, estamos, meu Pai, dando condições ao Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor, meu Deus, atenda ao nosso clamor, para que o Senhor responda às nossas orações, para que o Senhor, meu Deus, abençoe a nossa vida, para que seja o Senhor quem venha julgar as nossas causas. Senhor, eu entrego esse dia nas Tuas mãos, eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui agora, que cada pessoa, meu Deus, tenha já nesse início, já nesse culto, meu Deus, nós não precisamos que o dia caminhe mais tanto e que situações e pessoas apareçam, mas aqui mesmo já podemos ter, meu Pai, visões, experiências, revelações, desfrutarmos, meu Pai, contemplarmos do Teu poder. E eu peço que assim seja. Se pecamos, perdoa os nossos pecados, o que a nossa mente produziu, que o Senhor reprova, pensamentos, meu Deus, que não são de paz, pensamentos de derrota, pessimismo, meu Deus, um olhar, meu Pai, de dúvida sobre as coisas, aquilo que nós temos e ainda, meu Pai, alimentamos de alguma maneira, ainda que de forma indireta no nosso coração, eu te peço, nos perdoa, vem agora e limpa, meu Pai, o nosso coração, passa com Teu sangue sobre cada um de nós e nos ajuda a crescer. O que o Senhor mais tem falado conosco, o que mais o Senhor, meu Pai, quer de nós e que talvez ainda não entendemos, que tenhamos o privilégio, como os Teus discípulos, de ouvirmos, meu Deus, o discernimento, de ouvirmos a revelação, a explicação, meu Pai, de cada uma das Tuas palavras. Eis-nos aqui, meu Deus, para crescer e aprender do Senhor, que é humilde e manso, que é manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com o Senhor. Que o Senhor nos sustente e nos ajude na nossa caminhada. Que o Senhor, meu Deus, nos favoreça, porque a diferença mesmo, meu Deus, nós vivemos quando temos e contamos com o Teu favor. Que o Senhor nos favoreça, que o Senhor, meu Pai, nos abençoa, meu Pai, o nosso culto, que aqui não seja eu, mas o Senhor,
na pessoa do Espírito Santo falando, o Senhor, meu Pai, injetando a força que falta em alguns, o Senhor, meu Pai, colocando o limite que falta em outros, o Senhor, meu Pai, nos dando visão, aquilo que alguns ainda não têm, o Senhor, meu Pai, colocando equilíbrio naqueles em que faltam equilíbrio, o Senhor, meu Pai, fortalecendo aqueles que estão fracos, levantando aqueles que estão caídos, que seja o Senhor, para que o que é para hoje, meu Deus, seja concluído hoje, assim como aconteceu a conclusão daqueles muros nos 52 dias, cada tarefa, cada propósito diário era cumprido, dia e noite. O Senhor abençoou, e eu oro para que cada um, meu Deus, já receba agora a bênção, meu Pai, para ser uma pessoa de conclusão nesse dia, que não tenha situações de hoje, meu Pai, deixadas para amanhã, para outro dia, para outra semana, mas que o que é de hoje, o Senhor, meu Pai, ajude, o Senhor favoreça e o Senhor abençoe, para que venha para as mãos dela hoje, para que ela pense hoje, para que ela fale hoje, para que ela faça hoje, para que essa pessoa, meu Deus, ela conclua hoje. E essa é uma vitória, meu Deus, já na vida de muitas pessoas, que eu tomo posse dessa vitória, de gente que nunca, no mesmo dia, concluía algumas coisas, que se sentia inferiorizada por não ver a mesma fluidez que via na vida de outros. E que hoje, meu Deus, eu declaro que caia por terra agora essa maldição, essa limitação, essa trave, esse bloqueio, para que hoje essa pessoa, meu Deus, ela comece, ela termine, para que hoje ela faça, que ela conte, meu Deus, com o teu favor e que ela veja a tua glória na vida dela. Esteja conosco. Eu creio no Senhor falando, o Senhor trabalhando, o Senhor, meu Pai, derramando, o Senhor nos abençoando. Obrigado por estar aqui, já é uma vitória. Viemos, estamos aqui. Quantos não estariam aqui, já estão vencendo. E eu declaro que seja um dia de mais vitórias, de mais conclusões e de mais bênçãos. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa, eu entrego este templo, eu entrego tudo que nós temos aqui à nossa disposição, que o Senhor nos deu como estrutura, meu Pai, para esse propósito, para buscar o Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade, para estar aqui, meu Deus, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Neemias 1, no versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.
lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Aqui tem uma coisa aqui bem interessante nessa oração que o Neemias fez. Porque o Neemias ele estava num lugar que é como se ele não fosse um israelita. Porque ele vivia num lugar diferente, ele vivia com pessoas que estavam muito bem, tanto que ele estava muito bem. Ele vivia um contexto diferente. E ele estava afastado das pessoas que estavam vivendo esse contexto, os tais dos sobreviventes do cativeiro. Como o irmão dele, o Hanani, falou, né? Os que sobreviveram do cativeiro estão em grande sofrimento e humilhação. Mas veja que ele fala com Deus, ele fala: que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e de todos os teus servos que têm prazer em ti. Ele não sabia quem eram essas pessoas. Ou seja, ele não, ali até tudo que nós vemos aqui, neste contexto, e depois, no que vai se estender, não tinha mais ninguém nessa mesma condição. Ninguém com essa, o que desde domingo nós temos falado aqui, eu tenho pregado, porque eu acredito muito nisso. Eu creio que a primeira restauração que Deus está fazendo na vida de cada um de nós é a sensibilidade. Agora, não confunda sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilidade para se atentar àquilo que não é mais, não cabe mais, não é para mim, não é para uma pessoa com o meu conhecimento, não é para uma pessoa que teve contato com Deus. Se você teve contato com a palavra, você está tendo contato com a palavra, você está entendendo coisas, e disso eu não tenho dúvida. Você está enxergando coisas que você não enxergava. Então, não confunda sensibilidade com sentimentalismo. O que é a sensibilidade? É essa força que você recebe por ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer. Então, o Neemias, assim, o agir de Deus na vida dele, ontem ainda a gente gastou um tempo falando de todos os pecados que ele foi encontrando em Israel. As coisas que não estavam sendo cumpridas, as coisas que o pessoal estava passando por cima. Começou com aquele pensamento: não, isso aqui não é tão importante, não é bem assim, não vamos levar isso tão a sério. E foi se perdendo, eles foram soltando. Os pais foram soltando os filhos, foram abrindo mão de preceitos, de ordenanças. E assim, uma coisa que a gente tem ouvido muito, e não é nem agora do propósito, mas nas últimas semanas. Não importa o que você sente, importa o que você sabe. Então, eu sei de algo, é o que a gente está vivendo aqui esses 3 dias. Fala a verdade, você teve muita vontade de vir para o culto hoje? Teve muita vontade? Você teve pouca vontade? Quem não teve nenhuma vontade de vir para o culto hoje? Levanta a mão.
nenhuma vontade. E está certo. Quer dizer, está certo? Está certo você ter vindo. Está certo você aprender sobre isso. Ou seja, eu não tenho vontade, a cama estava quente, né, o ambiente ali estava bom, mas o que eu sei? Eu sei que é o meu compromisso. Eu sei que é o que é certo fazer. Eu sei que eu estou num grande projeto. E como é que eu quero que esse projeto seja? Eu quero que ele seja concluído. Então essa é uma unção que eu creio que nós temos já para hoje. Foi a direção que Deus já nos deu na oração. E você toma posse disso agora. Quem não tomou na oração vai tomar posse disso agora. Qual a unção? Você não vai ser mais aquela pessoa que faz planos, mas não cumpre com eles. Sabe aquela pessoa que hoje, igual tem gente que está agora assistindo e pensando, ai meu Deus, eu devia ter ido, devia mesmo. Então corre que dá tempo ainda de chegar até a hora da unção. Porque não tem desculpa. Se para uns que também moram longe, que também foram dormir tarde, que talvez não está conseguindo nem respirar direito, porque tem gente que muda o tempo, já fica aquela situação do nariz estar ruim, de estar aí, né, as vias aéreas congestionadas, talvez o seu corpo não está naquele dia que você está sem nenhuma dor, é uma dorzinha aqui, é outra ali, entendeu? E teve que dar um jeito na criança, né? Alguns você vê que traz a criança e encapota toda ela, outros deu um jeito ali, como diz, deu um tomé, deixou ali, ó, daqui a pouco papai e mamãe volta, é assim, é rapidinho. Espera aí, assim tem que ser a sua vida em tudo, vai fluir em nome de Jesus. E uma coisa que a gente vê aqui, o Neemias, e é uma coisa que nós não vamos mais abrir mão, é essa unção de conclusão das coisas, que o Neemias teve. Quando a gente vem aqui para o finalzinho do capítulo 1, no capítulo 2, aliás, no versículo 4, está escrito assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. E aí, a seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E aqui ele continua. Ele pediu carta, ele pediu prazo, ele pediu para ir, ele pediu material. Se eu pegar uma pessoa aqui, nós aqui da igreja temos até uma experiência com isso. Por exemplo, cada rapaz solteiro, uma das coisas que ele passa por um período, e alguns demoram, é pelo período, você vê que a igreja tem uma necessidade diária de manutenção. E eu estou falando de manutenção. Quer dizer, tem que pintar a parede, tem que ter os produtos, os equipamentos, a limpeza, né, a manutenção da piscina, tem a parte elétrica, a parte eletrônica, que tem fio, tem cabo, tem condutor, tem as coisas, tem a parte de alvenaria, que tem um monte de coisas, sempre tem coisa para fazer, sempre. Desde 2017. Termina uma coisa, tem duas para fazer, termina duas, tem mais. Eu posso pegar um casado, um pastor, de repente, que nunca passou por aqui, ele tem que passar por isso. A gente coloca ele à frente da manutenção. Às vezes você fala assim, ó, vamos colocar piso ali, por exemplo, vamos colocar piso ali na frente da cozinha. Às vezes demora uma semana para ele saber como é que ele vai fazer a conta do piso, como é que ele vai calcular,
onde que ele vai pesquisar, como é que vai ser feito aquilo, que material vai ali, como é que põe o piso, às vezes não sabe. O que vai para colocar o piso? É cimento? O que é barro? O que é? Tem alguma cola? É argamassa. Tem rejunte. Isso então vai. Tem gente, por exemplo, se eu falar aqui que é rejunte, a pessoa vai falar, o que é isso? A gente está falando de um homem que estava nesse contexto. Neemias não era da área de manutenção. Neemias não era... Isso aqui é para você ver o que é unção. E a gente já vinha ouvindo sobre isso aqui, hein? Unção para quê? Para resolver problemas. O Neemias você não vai ver em nenhum lugar. Você pode pegar o livro antes do Neemias, que é o livro do Esdras, né? Que também fez parte de boa parte desse projeto. Pega o livro de Neemias e destrincha ele. Você não vai ver um homem que em algum momento da vida dele ele foi preparado, que ele teve algum contato, que ele teve conhecimento para isso aqui, para lidar, para encabeçar uma construção. A gente não está falando só de uma reforma. Porque ali, principalmente nessa parte dos muros, teve mais construção do que reforma, do que manutenção. Então, quando o rei pergunta para ele, o que você deseja? Ele já deu prazo. Como é que ele calculou isso? Ele já pensou que por aquele caminho que ele ia ter que passar, ele não podia ter problema. Ele não podia ter impedimentos, porque ele não estava no lugar. Então, até chegar lá, ele sabia. Eu posso ter bloqueios, literalmente bloqueios de alguém. Opa, onde você está indo? De onde você vem? Para onde você vai? O que você vai fazer? Ele podia ter lá, chegar lá, ver o caos e não ter como trabalhar. Mas como é que eu faço alguma coisa agora? Não tenho material. Como é que eu faço alguma coisa agora porque eu não tenho pessoa o suficiente? Então, como que o Neemias pensou em tudo? Unção. Por que ele recebeu unção? Porque ele pediu. Você vai ver aqui que antes de tudo, o que o Neemias fazia? Então orei. Diga, então orei. Isso tem que ser uma prática na sua vida. Então orei. Vou sair de casa, então eu oro. Eu oro para sair de casa. Vou levantar, não estou com vontade, então eu oro para levantar. Eu vou fazer tal coisa, eu estou diante, apareceu, eu fiquei sabendo, tive conhecimento de tal situação, então eu vou orar. O que faz com que a vida de algumas pessoas não tenha fluidez? Elas não oram. E eu estou vendo isso aqui ontem ainda, eu prestei muita atenção nisso. Eu vi o quanto tem pessoas que vieram cedo, eu estou falando do culto das 7. Veja que, e muitos estavam aqui, muitos desses que estão aqui agora estavam aqui ontem. A pessoa ela teve o rompimento de assumir o compromisso. Ela teve o rompimento de levantar, não é só de acordar, porque acordar é uma coisa. Levantar, entre acordar e levantar tem um abismo, é ou não é verdade? Quanta gente que acordou hoje, mas não levantou. E a frustração? Pensa na frustração agora. Mas é a verdade, porque acordar, tem gente que acorda todo dia às 5 horas da manhã, não precisa de despertador, não precisa de nada, mas levanta umas 10. Fica ali, rola e vai, até não aguentar mais ficar na cama. Então, não, você está no outro nível, você já rompeu. Então, ontem teve gente que acordou, que levantou, que se deslocou, né, que veio, que gastou, que ouviu a palavra. Mas aí chega na hora da oração, não rompe. Você vai romper isso hoje, em nome de Jesus. Não vai ser mais tímido, porque os tímidos não têm lugar bom na terra e não têm lugar no céu. É o que está escrito ou não é? Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então, se eles não entram no reino dos céus, Jesus disse assim, quando Jesus chegava em vários lugares, ele pregava a palavra, ele dizia assim, vos é chegado o reino
dos céus. Então o reino dos céus não é uma coisa para o futuro. Quando Jesus voltar, eu vou para o reino dos céus. Quando eu morrer, eu vou para o reino dos céus. Não, o reino dos céus é para quem crê na palavra de Jesus. É para quem recebe a palavra de Deus. Mas se eu ainda sou um tímido, porque a palavra não manda eu me intimidar. Uma das mensagens frontais para uma das igrejas lá do Apocalipse é que eles estavam aceitando aquele espírito, aquela atitude de Jezabel, que era o quê? Quem lembra? Qual o nome da palavra? Aí não se intimida não. Quem que falou a palavra aí que eu ouvi? Intimidação. Tem gente que é auto-intimidada. A pessoa vai fazer algo, já, não. Tem uma intimidação aí. Sei lá o que, alguém vai ouvir, alguém vai saber. Eu estou orando, o que vai parecer? Não, eu vou orar. Eu vim para isso. Eu vou pedir. Olha o Neemias, que fluidez. Quantos aqui não sabem, mas estão com uma unção de fluidez, que o que passarem a falar, a declarar, vão viver. Mas de repente a pessoa está aí, não, alguém vai orar por mim, alguém vai fazer por mim, alguém vai me dar. E eu falei, ontem ainda falei isso. Uma coisa que você tem que pegar para a sua vida nesse propósito. E você pega hoje, talvez não entre tudo, você vai pegar mais amanhã, vai entrar mais, depois na quinta, depois na sexta, depois no sábado, depois no domingo, cada dia. É de não ter mais atitude de filho. O que é atitude de filho? Aquela atitude, a gente ouviu no encerramento do jejum, assim, tem um estudo ali para rompimentos, que fala de quem é avarento, de quem está preso, de quem não tem coragem de fazer algumas coisas financeiramente. E por que o dinheiro? Porque o dinheiro por tudo responde. A atitude que você tem com o dinheiro, ela está dizendo muito sobre a sua vida. Sobre como você se vê, sobre como você vê a vida, sobre como você administra a sua vida, as suas coisas. E quanta gente que ainda está nessa condição, não, eu ter essa ousadia, eu ter uma atitude desse tamanho, eu ter coragem para tal coisa. Não, alguém vai fazer por mim, alguém vai me dar. Isso eu falo, é um espírito de filho. Espírito de filho é o que a Bíblia diz de quem ainda não é adulto. Então é herdeiro, mas não fica com a herança. Quer dizer, Deus precisa dar para alguém te dar, porque você não acredita que você pode receber e transferir isso. Então, acabou, isso você não pode aceitar mais. Ter aquela visão de que alguém é que tem que te dar, alguém que tem que fazer, alguém que tem que pagar para você, alguém que tem que te colocar num lugar, alguém que tem que te favorecer. Alguém é Deus. Se não for Deus, não. Então é de Deus comigo. A gente tem um processo de ser o Ló, mas a gente não pode viver a vida inteira como Ló. O que é o processo de Ló? Até você chegar onde tem que chegar, Deus usa um Abraão para você ser respingado por ele. De repente você está chegando, você não conhece ainda, não conhecia a palavra de Deus, então Deus usa um Abraão, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que crê, que de repente já está num outro patamar espiritual, para essa pessoa te favorecer, como foi com o Ló. O Ló, que era sobrinho do Abraão, aí eu creio que até houve essa permissão de Deus por um tempo pequeno, que Deus já tinha falado, sai do meio da tua parentela. Quer dizer, Deus não fez nenhuma exceção. E quando Ló foi, veja que ele cresceu muito, ele prosperou muito. Por quê? Porque aquilo era para ele pegar, opa, eu aprendi com o meu tio o que fazer, eu vou servir a Deus. Eu não vou só receber bênção, receber dinheiro, receber prosperidade, acumular bens. Não, eu vou servir a Deus. Porque a diferença que tem na vida do meu tio Abraão para as outras pessoas que eu conheço é que ele serve a Deus. Ele primeiro é Deus, quem direciona ele é Deus. Ele, quando está fazendo as coisas, ele para oferecer sacrifícios. E para mim, uma coisa incrível que eu vejo no Neemias
é que aquele homem, tal como fez lá atrás a Débora, que se levantou porque não tinha ninguém correndo por Israel, e ela, a Bíblia diz assim, se levantou como uma mãe. O Neemias se levantou como um pai. Você quer viver coisas diferenciadas? Coloca isso na tua cabeça. Não é como filho, é como pai. Então não renega. É óbvio, eu estou falando como pai para homem, como mãe para mulher. Não renega o que Deus está colocando na sua vida para você assumir. E aí vem a unção, porque o que eu assumo, a unção flui por meio de mim. Porque o que eu assumo é o que eu creio. Por que o Neemias soube o que pedir para o rei? Por que quando o rei perguntou, o que você deseja? Me libera para eu ir lá para a província de Judá. Só isso? Não. Espera aí, tem uma listinha aqui. Ó. Eu quero que o Senhor me dê cartas para que em cada província que tem até lá, quando eu chegar, alguém falar, para onde você está indo? Está aqui a carta do rei. Pode passar. Eu quero que o Senhor me dê materiais, eu quero que o Senhor me dê uma autoridade. De onde veio essa sabedoria? De quem veio essa sabedoria? Ele deu para Neemias? Ele pode dar para você? Então declare isso na sua vida agora. Declare com as suas palavras. Eu não vou dizer o que você vai repetir, não. Declare com as suas palavras. Senhor, eu quero sabedoria para tal coisa. Eu sou limitado, mas não aceito isso mais. Não sou mais limitado. Chegar até tal ponto e ali eu ficar, não, eu quero sabedoria para chegar até o fim tal situação. Sabedoria. E agora você tem que fazer isso com cada coisa na sua vida. Eu estou em tal situação. Senhor, eu quero, eu creio. O Senhor está me mostrando isso. Lembra que eu falei ontem? E comecei falando, não concluí o assunto. Mas todo mundo vai concluir, inclusive eu. Uma coisa que Deus está fazendo em cada um que está nesse propósito é a sensibilidade. Qual sensibilidade? Para ouvir o que Deus está falando. Então, ou seja, não é o sentimentalismo para ficar cheio de expectativas com pessoas. Ah, o fulano vai fazer isso para mim. Ah, o fulano vai fazer isso por mim. Ah, o fulano vai conhecer o que eu fiz. Ah, o fulano vai me dar isso. Não, opa. Se alguém fizer, se alguém der, se alguém falar, se alguém abençoar, amém, abençoado seja, recompensado seja, restituído seja, que Deus o abençoe. Mas eu não espero absolutamente nada de ninguém. Eu espero de Deus. Então Deus pode me usar para eu ser o pai que está faltando, o pai que está faltando na minha casa, o pai que está faltando para os meus filhos, o pai que está faltando naquela situação que está diante de mim, o pai que está faltando lá para Jerusalém, ainda que eu não esteja lá, mas por que eu estou ouvindo e tem algo que está me levando para determinada situação? Aí é sensibilidade. Deus falando com cada um de nós, onde Ele quer força, onde Ele quer uma demanda que ainda não foi colocada, onde Ele quer que você coloque um foco. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou, diga, assumir. Essa semana. Não, eu que estou falando agora. Essa semana. Você que de domingo até agora não assumiu nada, você vai assumir alguma coisa. Porque tem gente que não pegou essa parte. Quem estava aqui no encerramento do jejum? Ó, pessoal fiel. Você vai lembrar que teve uma das coisas que a bispa falou, e isso tem a ver com a tua prosperidade, que você precisa que algo ou alguém, o quê? Dependa de você. Por quê? Porque isso te leva a correr. Isso te leva a fazer mais.
Então não precisa assumir uma pessoa, mas você precisa assumir algo. Quantas pessoas que fogem disso? Neemias fugiu disso? Mas o que ele assumiu? É onde a gente vai tendo a sensibilidade, e a sensibilidade é o que? A revelação de Deus para nós. Os pontos que Deus está nos levando a rompimentos que de repente, se não fosse a palavra, não aconteceria. O Neemias tinha a vida dele, vamos dizer, dentro de uma visão que eu já tive na minha vida. Neemias tinha a vida perfeita. Está tudo certo, sobra dinheiro para mim, para minha família, ganho bem, tem tudo que eu quero, que eu preciso, tenho a confiança do rei, tenho autonomia, trabalho pouco, mas quando trabalho tem que ser bem feito. Estou longe do barulho, estou longe do problema, está tudo certo. Aí acontece, não tem como a gente não ver Deus nisso. Acontece algo com ele, numa conversa com o irmão dele, como tantas conversas que a gente tem na vida, que aquele homem decide pegar para ele o problema de um país. Ele pega para ele, não foi literalmente, mas ele pegou, na atitude dele, o problema de um país para ele. Só que aí o que a gente vê? Um homem, por causa de um homem, por meio de um homem, olha quantas coisas fluíram. Será que o rei ia dar tudo que ele deu para a província de Judá, e especificamente para Jerusalém, se não tivesse um homem que pedisse? Ia ou não ia? Não. Por que ele deu? Porque alguém assumiu. Alguém assumiu a província, e no caso Jerusalém especificamente, como filho. Então, essa semana, eu não vou dizer para hoje, porque tem coisas que de repente eu também não gosto. Eu não gosto e não quero que você faça uma coisa como muita gente ainda fazia. Eu já declaro fazia no passado, profeticamente. Eu não sou da empolgação. Então tem coisa que talvez, se você for pressionado a falar hoje, você vai falar algo que não vai continuar. Mas se você tiver um prazo para pensar mesmo, de entender, de permitir que o Espírito Santo te conduza nessa sensibilidade, de que tem coisas que estão aí, que você está vendo, que você está ouvindo, que você está sabendo, não que você está sentindo, mas tem coisas que você está sabendo, que chega até você, que você pode assumir. Isso não é para maldição, isso é para bênção. Porque a partir do momento que alguém assumiu a paternidade de Jerusalém, depois daquele dia, Jerusalém passou a ter outra cara, passou a ter outra forma, passou a ter outro espírito. Foi assim ou não foi? Porque lá de onde ele estava, ele fazia o quê? Ele orava. Senhor, nós erramos, nós falhamos, isso é por culpa nossa, mas então me ajuda a fazer alguma coisa. Me ajuda a reconstruir, me ajuda a levantar, me ajuda a corrigir o que está errado, me ajuda a ver o que eu não vejo, me ajuda a saber o que eu não sei para poder fazer isso. E a unção fluiu. Igual a unção que fluiu daquele pouquinho de azeite daquela viúva que creu na palavra. Lembra? Vai lá e peça muitas vasilhas. Quando aquela mulher pediu aquelas vasilhas, o que ela fez? Ela assumiu aquelas vasilhas, porque ela creu. Por que eu estou pegando vasilhas? Porque elas serão cheias. Então, talvez, de domingo para cá até agora, porque não é de agora essa palavra, de você assumir algo, de você colocar algo para depender de você. Que talvez você está aí, você está buscando o contrário. Não, eu quero sossego. Eu quero a tranquilidade. Não quero que nada dependa de mim. Eu não quero ter um compromisso. Como se diz, não quero ter um boleto, não quero ver um código de barra na vida. Então agora eu vou pegar algo para eu assumir. Sim.
Porque isso tira você do comodismo, tira você de uma situação que muitos ainda são escravos. Diga egoísmo. Ou seja, é tudo para mim. É o meu ego. É para mim, é por mim, né? E aí a gente tem um monte de gente hedonista. Tudo gira em torno de mim. É por mim, é para mim, é comigo. Quando eu fizer, é para mim também. Então, às vezes você fala, não posso assumir uma pessoa. Assuma uma situação. Assuma um filho, literalmente, que não tem pai. Assuma um filho que não tem mãe. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, seja uma pessoa que ainda é uma criança emocional. Porque tem gente que tem 70 anos e é uma criança emocionalmente. É ou não é verdade? Tem gente que tem 70 anos de idade, mas ainda é uma criança. E você vê e... não, quero distância. Assuma uma área que você está vendo, que pode ter ali, ó, que você está vendo que está carente, que está precária, que não está excelente, que você pode colocar a mão naquilo ali fluir como nunca fluiu. Assuma um compromisso na obra. E a obra não termina, o destino da obra não é como você está vendo os obreiros aqui só. Ah, eu vou fazer o curso, eu vou ficar na lateral da igreja, eu vou ter um título na frente do meu nome, que as pessoas vão me chamar, se cooperador, diácono, se presbítero, se pastor, se bispo. Não. Tem tanta coisa na obra que você pode, mas, não, eu não quero, eu não quero compromisso. Mas quantas vezes que tem coisas que vão fluir na sua vida a partir do momento que você tiver um destino para derramar, que você tiver um ponto para derramar aquilo. Eu sei, você vê aqui comigo na passagem, que se não tivesse um Neemias como pai, não teria tido essas cartas, não teria tido aquele monte de madeira, aquele monte de pedra, não teria tido aquele monte de tempo. O Neemias era o homem de confiança que experimentava a comida dele. Mas quando o Neemias se colocou como pai daquele povo, ele liberou o Neemias. Você pode assumir uma área igual a gente está aí com trabalhos. Seja os trabalhos que tem aí, que são visíveis, que desde quando você está entrando na igreja, tem a portaria, tem o estacionamento, tem a cozinha, tem a parte de manutenção, tem a parte agora do projeto que a gente está realizando na escolinha. Quantas pessoas aqui, tem gente que nunca vai ser obreiro na igreja. Obreiro de uniforme, tal, de assumir esse compromisso com os horários, com as orações, com as reuniões. Mas você vê, tem gente que está dando aula lá, e nem professor formado é, sendo pai de crianças. Literalmente sendo pai naquele momento ali, você vai fazer assim, você vai aprender a fazer isso, você vai aprender... O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo como Neemias. Você pode fazer isso aqui, você pode assumir quantas pessoas que lá atrás, há 2 anos, assumiram como uma coluna. E quantas eu sei que na época o diabo falou, cuidado, você vai assumir um compromisso, será que você vai conseguir? Pergunte às colunas, que inclusive a maioria está anônima ali, ninguém sabe quem é. Mas se você pegar uma hora, você ouve os testemunhos, você ouve as histórias, você vai ver ali as pessoas que começaram com um valor. E eu sei quantas que eu ouvi, eu vou assumir pela fé, porque não é uma coisa, não me sobra, não é uma coisa ali que está, tranquila. Elas assumiram com um valor hoje. Quantas dobraram, outras triplicaram o valor que todo mês ali elas entregam, elas derramam na obra. Como é que está acontecendo isso na vida delas? De onde está vindo isso? De Deus. É uma unção que Deus derrama porque a pessoa assumiu. Quantos aqui estão sendo, a cabeça está quase que doendo já? Porque Deus está falando, você precisa romper com isso. E a palavra hoje, você precisa romper em ser um filho, se tornar um pai.
Você precisa se tornar pai de alguém, pai de algo, pai de uma situação, pai de um povo, pai de um lugar, pai de algo que está aí batendo na tua porta e que você está vendo que o negócio vai e volta, e você, opa, não, obrigado, opa, vai, não, fica. Eu não sei como é que você tem que ser pai, se espiritualmente, se emocionalmente, se financeiramente, se com o que Deus colocou nas tuas mãos, o conhecimento que Deus colocou nas tuas mãos, Deus te deu capacidade para aprender sobre algo, para saber algo ali com excelência de um assunto, para que você se derrame, mas de repente está uma represa aí. Não, é para mim, eu guardo aqui comigo, eu fico aqui, eu escondo, não, eu vou colocar aqui, ninguém vai ver. Você quer ver coisas fluindo na sua vida e que você vai ser essa pessoa. Hoje, para a semana, é assumir a paternidade de algo, é assumir algo para a sua vida. Mas para hoje, é esse espírito que eu vou começar e eu vou concluir, eu vou terminar. Então, o que é para hoje na sua vida vai acontecer que dia? Hoje. O que o Senhor colocou aí na tua mente, os planos, igual Neemias, me dá isso. Faz isso. E não é dar para mim não. Não é filho não. Pai, me dá. Não, faça aí. Me dê condições para eu poder fazer ali. Está entendendo? Você é um instrumento. Você não é o destino final. Senhor, me dê. Não, Senhor, faz, porque isso aqui ainda vai levar para a tua glória. Isso aqui vai ser um testemunho que vai salvar. Isso aqui é uma condição que vai chegar onde tem que chegar. Isso aqui me dá essa sabedoria. Como que ele soube pedir? Como que ele soube fazer? Como que chegando lá, ele inspecionava, ele já sabia, já sei como que eu vou fazer aqui, já sei quem eu vou colocar aqui, já sei o que eu vou usar para mexer com essas pessoas, já sei como que eu vou resistir a essas situações, a esses inimigos. Porque ele orou. A primeira coisa que ele falou com Deus era da condição espiritual. Porque era a condição espiritual que levou a todos aqueles problemas, as travas. E sabe qual é o maior problema espiritual daquele povo? Esse egoísmo. O povo foi se afastando de Deus, deixando de servir Deus e servir a Deus para servir a si mesmo. Foi ignorando, porque boa parte das ordenanças, dos mandamentos de Deus tem a ver com Ele, mas é feito para pessoas. Tem a ver com a convivência. Vocês vão parar um dia, a cada 7 anos vocês vão perdoar as dívidas. Vocês não vão fazer do jeito de vocês, porque vocês não sabem o que é o melhor. Então, no casamento de vocês, nos filhos de vocês, na família de vocês, nas finanças de vocês, eu estabeleço regras, porque se vocês fizerem do jeito de vocês, vocês vão se acabar. Tanto que esse povo enfraqueceu de tal maneira que foi um povo subjugado. Um povo que, como nós lemos ali, estava em grande sofrimento e humilhação. Não é isso que Deus tem para nós. Não era isso que Deus tinha para aquele povo. E quando aquele homem assumiu como um pai, aquele povo teve outra vida. E aqui tem gente que vai se levantar como pai, como mãe espiritual, como pai, como mãe, na condição que vai passar para frente, que não vai fugir daquilo que Deus está colocando diante de você, para realizar, para fazer, para entregar, para inclusive não aceitar mais que algo passe por você, que você veja, que você saiba e continue do mesmo jeito. A começar por coisas básicas, simples, como eu estou dizendo. Hoje eu começo e eu termino. Eu não vou deixar essa situação, a começar talvez ali por uma coisa pequena. Uma coisa que você começou hoje, você saiu de casa e deixou, depois eu vejo, esse depois é nunca. Vou fazer, vou concluir. Eu comecei, eu assumi. É uma resposta que eu devo numa pessoa, numa mensagem. É uma ligação. É um ambiente que eu deixo organizado. É uma negociação que eu não concluí, dá satisfação para a pessoa, não vou comprar. Muito obrigado, você me atendeu, mas vou guardar o seu contato. Não deixa a pessoa no vácuo.
É uma tarefa que foi colocada nas suas mãos. Vai lá, termina aquilo. E sem contar as coisas grandes. Faça. Nós temos unção para concluir, para terminar. Você só não termina se você não crer. Porque vontade a gente não tem mesmo. É ou não é? Você tem vontade de terminar algumas coisas? Não, igual não tinha vontade para vir para o culto. Mas você creu e veio, não veio? Então creia e termina também em nome de Jesus. Porque não é pela vontade, é pela palavra. E tem essa palavra e eu já declarei essa palavra na sua vida. Diga, eu tomo posse dela. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí na sua mão. Coloca no seu coração. E nós, eu não disse eu disse nós vamos orar agora. Você vai orar também. Você vai pegar agora e você vai apresentar a Deus do que você ouviu. Você já vai falar com Ele. Senhor, eu recebo, eu tomo posse dessa unção de conclusão. Principalmente você que até aqui não era, declarando pela minha fé, você que não era essa pessoa. Que sabe, se olhar a sua vida vai ter um monte de coisas ali. Você vai ver um monte de tampa aberta, você vai ver um monte de coisas que você vê que alguém começou e deixou, soltou, abandonou. Gente que tem dificuldade de assumir. Não é meu, eu comecei, eu vou terminar. Eu não vou ser como um filho que sai deixando as coisas porque tem uma mãe que pega, que arruma, que organiza. Eu não vou ser como uma criança mais. Deus pode confiar. Você tem que falar isso agora com Ele, porque você acredita. E se não acredita, você vai declarar isso até acreditar. Senhor, pode confiar coisas grandes nas minhas mãos, porque eu sou essa pessoa. Como o Senhor fez com Neemias, é o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa em quem o Senhor pode confiar coisas grandes. Eu sou a pessoa que o Senhor pode colocar nas minhas mãos, porque eu creio na fluidez do Senhor pelas minhas mãos. Eu creio na fluidez do Senhor pela minha mente. Eu creio na fluidez do Senhor pelas minhas palavras. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor me levanta como esse pai, ainda que você esteja se levantando como pai de uma gaveta hoje. Sim, pai de uma gaveta, que você vai falar, não vai ficar como estava antes. Pai de uma mesa, pai de um cômodo, pai de uma casa, pai de uma situação, pai de uma pessoa, pai de um grupo. Neemias aceitou o chamado de ser pai de Jerusalém. Que coisa maravilhosa. O cuidado que aquele homem teve. Ele não teve cuidado com o muro, não. Ele teve cuidado com toda aquela província. Os muros precisavam ser restaurados, mas ele pagou dívidas que precisavam ser pagas. Ele consertou coisas espirituais, comportamentais, que precisavam ser consertadas. Ele colocou a casa de Deus no seu devido lugar. Ele levantou a moral daqueles homens que estavam envergonhados, humilhados, mostrando que eles eram sim pais e maridos que deviam ter orgulho de suas famílias e que fariam suas famílias terem orgulho deles. Que os filhos daqueles homens e mulheres não eram escravos, como muitos já viam. Não, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, me endividar, meu filho vai se tornar um escravo? Não! Nossos filhos e nossas filhas vão se casar com bons homens e mulheres de Deus, com boas pessoas do nosso povo, e vão ter futuro e vão ter uma vida, não vão se tornar escravos. Não, mas o que eu vou fazer? Eu já devo tanto. Você vai pagar. Eu vou te ajudar a pagar, você vai ter condições de pagar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai frutificar. Ele fez isso. Leia o livro, se encante também lendo o livro de Neemias.
Fala para Deus agora: Senhor, eu quero ser esse pai, eu quero ser essa mãe. Senhor, eu tenho medo ainda, mas eu creio, me ajuda, faz igual o pai daquele menino. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque desde domingo tem palavras que eu tenho ouvido, Senhor, que me causam espanto. Eu sei que tem gente que tem ouvido coisas que tem se espantado. Senhor, como? Senhor, de que jeito que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar? Pede para Deus, ora por isso. Como tudo que nós vemos no Neemias: então orei ao Deus vivo, então orei por isso, então orei para pedir para o rei, então orei para descer, então orei para inspecionar, então orei sobre os inimigos. Senhor, eu oro por esse povo e eu peço: derrama agora, Senhor, essa unção de conclusão, para que hoje, não amanhã, hoje, Senhor, eu declaro profeticamente, porque as nossas palavras têm poder, que essa pessoa com coisas pequenas que já estão nas mãos dela, coisas médias e coisas grandes, que ela sempre deixa, que ela não conclui, que não termina nas mãos dela, que sempre alguém, meu Pai, que tem que dar o acabamento, sempre alguém, meu Deus, que tem que concluir, alguém que tem que dar a direção certa. Em nome de Jesus, essa trava, esse bloqueio, eu declaro que caia por terra agora, em nome de Jesus. Se há um mal que está aí nessa mente, se é um espírito, se é um demônio, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno que essa maldição que foi lançada naquela criança lá de trás, que até hoje repercute nesse adulto aqui hoje, e você não consegue, não dá nada certo nas suas mãos, você é um inútil, você é um incapaz. Eu quebro, anulo, cancelo, destruo, eu desfaço cada uma dessas sentenças em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, abençoa. Fala para Deus abençoar sua mente, para Ele abençoar suas mãos, para Ele abençoar seus pés, e te dar rumo, para você não ficar andando sem rumo em círculos. Senhor, dá rumo. Senhor, que a Tua palavra ilumine o meu caminho, que eu não seja aquela pessoa que qualquer coisa me distrai, que a Tua palavra seja o meu rumo, que eu me torne pela Tua graça, que eu me torne pelo Teu favor um pai, uma mãe, meu Deus, daquilo que o Senhor quer que eu assuma. Em nome de Jesus, que eu me torne esse pai, ainda que seja de um objeto. Senhor, eu peço que essa unção seja derramada, porque eu creio, meu Pai, eu creio nisso, que o Senhor está levantando Neemias, que aqui tem homens e mulheres que o Senhor está levantando como Neemias para restaurações que o Senhor já começou a fazer. E eu declaro a Tua bênção, meu Pai, com essa unção dessa pessoa assumir, dela se comprometer com o Senhor, dela se comprometer com o que o Senhor tem colocado no caminho dela, na vida dela, Senhor, para que ela realize, para que ela faça, para que ela reverta como Neemias reverteu, para que ela peça e passe por ela, e por meio dela flua, que por meio dela cresça, que por meio dela se multiplique. Derrama da Tua unção sobre cada um de nós, derrama da Tua unção, meu Deus. Eu recebo, eu tomo posse dessa unção, que dá sabedoria, que dá visão, que instrui, que nos mantém nessa força, nessa resiliência, que nos dá convicção. Eu declaro que cada pessoa que entrou aqui hoje em dúvida, temerosa, essa pessoa que entrou aqui hoje dividida, insegura, eu oro para que ela receba convicção do Senhor, que cada palavra que ela ouviu fortaleça, meu Pai, a condição dela de ser um pai, de ser uma mãe, de assumir o seu lugar, o seu posto. Porque tem coisas que o Senhor tem nos incomodado e nos dado sensibilidade para nos levar para lugares mais altos.
E eu oro para que cada um aqui seja levado, conduzido e sustentado em lugares mais altos, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora pela restauração da vida do teu povo. Restaura cada um aqui, meu Deus. Este povo que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para realizar. Eu peço, restaura cada área da vida dessa pessoa que ela crê, que ela pede, que ela busca, que a vida financeira, que o trabalho, que a família, que o casamento, que a saúde, que essa mente, meu Deus, que foi perturbada, amedrontada, insegura, restaura em nome de Jesus, restaura os filhos, restaura o nome, restaura, Senhor, a saúde emocional, restaura, meu Pai. Eu oro por restauração. E eu declaro que o Senhor opere milagres, como desde domingo, meu Pai, por conta dessa força da oração, por conta, meu Deus, desse Espírito, nós temos visto, nós temos ouvido e nós temos recebido. Que assim o Senhor opere milagres hoje. Que mais testemunhos, meu Deus, de coisas que estavam derrubadas, que estavam em ruínas, sejam, meu Pai, agora transformadas. Que construções sejam concluídas, que outras construções que estavam atrasadas, que sejam iniciadas, para a tempo, meu Deus, esses 52 dias também serem concluídas. Eu tomo posse de bênção, eu tomo posse, meu Deus, de restaurações, de milagres, em nome de Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado agora e concorda, declara sobre essa pessoa, essa unção que você creu para a sua vida hoje, declara sobre a vida dela. Concorda com restauração, concorda com essa assunção da parte dela, com coisas que o Senhor tem com ela, para ela assumir, como uma mãe, como um pai, como um responsável que Deus está levantando, para abençoar, para financiar, seja o reino, seja projetos que vão mudar a história da humanidade, para essa pessoa encabeçar, com ideias, para essa pessoa conduzir pessoas, liderar um grupo, para essa pessoa concluir obras que outros começaram e não terminaram. Eu concordo, Senhor, com cada oração, eu concordo, meu Pai, com clamor, eu concordo com cura aqui hoje, agora, nessa manhã, nesse dia, eu concordo, meu Pai, com milagres, eu concordo com cada oração do teu povo, cada declaração poderosa, eu concordo, meu Pai, com os pais e as mães que se levantam aqui hoje. Eu concordo, meu Pai, com essa missão que essa pessoa abraça, de restaurar, de reconstruir, de levantar, de sustentar, de ser, meu Pai, um instrumento de favor do Senhor. Eu concordo, meu Deus, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.